Rio que esquece a nascente não flui. No início de junho, eu li o livro O Exu que Habita em Mim. E para uma ex-crente, o nome desse livro é bem impactante, tenho que dizer. Vi ele num evento que teve ano passado de livros e eu peguei o nome e simplesmente fui procurar. Era pra eu ter lido ano passado, que eu comecei em julho do ano passado, só que daí eu só peguei pra ler em junho desse ano. Junho, julho, tem alguma coisa especial? Não sei. Na minha história, talvez. Um dia eu conto aqui pra vocês. Ai! Mas eu terminei de ler esse livro, e daí esse livro foi bem impactante pra tudo na minha vida, porque ele não fala só sobre o Exu Orixá, ou, sei lá, explica a história e tudo mais e tal, não. Ele traz como o Exu está em todas as coisas da nossa vida. E não só Exu, mas como os outros orixás também estão em cada coisa da nossa vida. Seja na comunicação, seja na, sei lá, se você for um líder, seja na liderança que você faz na sua empresa, seja na forma da gente amar, se amar também. Então, esse livro, ele abriu muitos meus olhos para muitas coisas que estavam na minha vida em geral. Mas essa frase que eu falei no início, essa frase faz muito sentido quando você vem de uma outra religião, como eu. Eu não me considero uma umbandista, porque eu estou frequentando as giras, estou estudando sobre, porém eu ainda não faço parte da corrente. Então, é basicamente como se eu fosse uma visitante por enquanto. Mas eu vim de uma religião evangélica, então eu posso me considerar ex-crente. Eu vim dessa religião que, na maioria de suas igrejas, prega preconceito contra a religião de matriz africana. Então, quando eu cheguei quando eu fui na minha primeira gira, por pura curiosidade mesmo, ninguém me levou não. Minha mãe, que é pastora, ela quer acreditar muito que alguém me levou, que alguém incitou a filha dela a esse pecado, mas não, foi pura curiosidade mesmo. Chamei inclusive uma outra amiga, daí a gente foi como conseguir finalmente respirar. Eu sabia que eu tava aprendendo a respiração? Não. Eu sabia que eu precisava daquilo? Não. Mas foi como finalmente consegui respirar. E então, desde aquele momento, eu tentei seguir uma vida dupla, indo nas giras e também indo na igreja. Porém, em algum momento, isso não ia continuar, não é mesmo? Não daria pra continuar. E aconteceram muitas coisas na igreja que me machucaram bastante, muitas decepções que me marcaram bastante. E daí eu simplesmente, em algum momento, eu comecei a odiar Deus. Pesado falar isso, né? Mas foi o que aconteceu. Eu não tinha noção de como eu queria, de como eu podia externalizar toda a frustração, todo o sentimento que eu estava sentindo. Eu comecei a ter essa reflexão de tipo, eu odeio isso, eu odeio a religião, eu odeio e odeio. Mas na verdade, não era Deus quem eu odiava. E também não eram os filhos também. Ódio é muito forte, mas também eu não gosto de alguns filhos também. Mas eu só comecei a ter a noção de que eu não odiava Deus, que eu não odiava religião, depois de muito tempo. Eu acho que demorou uns 3 anos. Eu ter, tipo assim, uma noção de que, não, eu não odeio isso, eu odeio a situação. Eu odeio o que aconteceu. Mas eu não odeio Deus, eu não odeio a religião. Então, depois disso, eu acho que começou a fluir mais a minha espiritualidade. Pera aí que eu vou trazer meu gato aqui, que ele tá lá fora. O querido que tava reclamando pra entrar no quarto. Onde que eu tava? Então, depois de ler esse livro, eu comecei a pensar mais sobre tudo que aconteceu, sobre o meu abandono da religião evangélica. Comecei a pensar nesse ódio todo que eu sentia e começou a abrir meus olhos sobre isso, porque era muita mágoa e eu precisava
perdoar tudo o que aconteceu. E bom, como diz a frase, se eu esquecesse daquilo, se de tudo que eu vivi, eu não ia começar a fluir. Minha vida não ia continuar. Então, depois de perdoar, eu sinto que as coisas começaram a fluir melhor, digamos assim. Ah, não, olha. Olhem pra essa criatura. Olhem. Oh, te amo tanto. Esse livro foi basicamente um achadíssimo, que eu dei 5 estrelas e favoritar. É um coach macumbeirístico, mas esses dias eu vi um pai de santo falar que, na verdade, os coaches imitaram a espiritualidade. Foi muito bom. O livro é muito bem escrito, é muito gostosinho de ler. E é um livro que muda a perspectiva muito, 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 muito. Ele fala do Exu Orixá, não do Exu entidade, que tem uma diferença. Porque na Umbanda é cultuado o Exu entidade, não o Orixá. E ter essa perspectiva de outra religião, mesmo que seja de matriz africana, mas de outra religião, é um negócio bem curioso, porque daí você começa, pelo menos eu comecei a ver as coisas de outras formas. Por exemplo, a minha comunicação tem Exu. O jeito que eu me alegro tem Exu. O jeito que eu me amo tem Exu e Oxum. Esse livro me fez refletir muito, 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 muito. Que cada ação minha, que todas as coisas, os orixás estão comigo. Eles estão me acompanhando naquilo. Então é aquela coisa, tipo assim, a gente nunca tá sozinho. E era uma das coisas que eu me sentia muito, muito, muito sozinha na evangélica. Não só por, tipo assim, sentimentos e tudo mais, mas eu me sentia realmente sozinha. Porque eu era a menina que pintava o cabelo de 2 cores. Eu era a menina que tinha. Que era de esquerda. Eu era a menina que não aceitava tudo. Eu era questionadora. Eu questionava. Eu lembro muito de um estudo que teve na igreja, que o pastor tava falando: os católicos, testemunho de Jeová, não sei o que, vão pro céu, mas os macumbeiros não. Daí eu falei, por quê? Porque eles acreditam em Deus. Mas os umbandistas também. Eles também acreditam em Deus. Umbandista, candomblessista e tudo mais. A matriz africana também acredita em Deus. Mas eles deixam o diabo entrar. Você não acredita que é demônio? Basicamente as entidades são demônios de Deus? Não acredito. Daí ficou um climão. Ele não soube o que falar. E daí depois teve outros casos que entrou a parte da política, que eu ouvi o pastor falando que cristão não vota em esquerda. Daí eu fiquei tipo, um beijo então pra todos vocês. Mas eu sempre fui muito questionadora. Tanto por causa da sexualidade, porque eu não acreditava que um Deus que eles pregavam, um Deus de amor. Daí eu me criado quebrada, basicamente. Porque eu questionava, se Deus é perfeito, então por que eu nasci? Mas quando você começa a questionar, e você ir atrás desse questionamento, até porque não dá pra ficar só aceitando palavras de um homem, palavras de um pastor, de uma pastora e tudo mais, você tem que ir atrás dos seus próprios conhecimentos, você começa a ver que não é aquilo que eles falam. Mas eu não posso também ignorar tudo que eu vivi de, tipo assim, de bom. Porque teve pessoas que eu tenho certeza que eu mudei a forma de ver. Teve pessoas que, quando minha mãe vai pra igreja, que ela vai de onde que eu saí, ela ainda vai, e daí ela fala, não sei quem perguntou de você, não sei quem perguntou de você, e já tem muito tempo que eu não vou. Porém, ontem, terça-feira, eu fui.
E daí o pastor, ai, não some não, ai, que não sei o que não sei o que, não sei o que. Daí eu não vou voltar. Eu vou ser só uma turista, às vezes eu venho com minha mãe, olha só. Porque eu gosto dos hinos, eu gosto dos louvores, eu era regente dos jovens. Então eu era muito boa no que eu fazia. Eu ficava lá na frente assim, ó. Assim, ó. Parecia que eu tava voando, menina. E eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer de toda a evolução espiritual que eu tive lá dentro. E de toda a evolução, tipo assim, da minha cabeça. Porque mesmo me machucando muito lá dentro, eu também me curei. Eu também me curei de alguma forma, porém não dá pra você se curar e se machucar no mesmo local. Foi isso que eu tirei de conclusão. Eu não posso esquecer tudo que eu aprendi, porque se eu esquecer, não vai pra frente. Minha vida não vai pra frente, minha espiritualidade não vai pra frente. Então, todo o ódio que eu sentia, eu aprendi que não dava pra continuar sentindo, não dava pra continuar com ele. Tem alguma mágoa ainda? Eu não vou mentir que, claro que tem. Porém, isso vai se curando com o tempo. E é isso, esse livro foi muito bom. É muito bom, realmente. Se você tiver chance, leia O Exu que Habita em Mim. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar o link aqui embaixo caso você queira comprar. Porque ele conta histórias sobre Exu com os orixás. E daí depois, no final do capítulo, ele tem uma reflexão de como você pode entre aspas, esses orixás e tudo mais, a forma que esses orixás, as energias desses orixás na sua vida, em coisas na sua vida. Tipo, como eu disse, na liderança, na comunicação, no amor próprio, no amor pros outros. Mas é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Foi num formato diferente, mais uma conversa ali. Não foi exatamente uma resenha, mas foi eu dando a minha opinião e como eu apliquei o livro na minha vida. Porque a gente lê ficção, sim, a gente lê Harry Potter, a gente lê romance e tudo mais, mas às vezes a gente tem que ler uns livros mais cabecinha pra gente continuar caminhando, não é, meninas? Mas é isso. Foi um pouquinho também da minha vida espiritual, da minha religião. Então, se vocês quiserem continuar vendo vídeos assim, deixa aqui embaixo pra eu saber. É isso, muito obrigada por assistir e boa leitura.